automaticamente é 2, porque os lados são iguais, eles são paralelos, eles são iguais, mesmo tamanho também. São paralelos do mesmo tamanho. E se a gente colocar aqui, esse lado é 4, esse aqui também vai ser 4. Eles são paralelos, tá? E como formam um retângulo, então aqui esses dois lados são iguais também. Então, se eu coloquei aqui no início que o perímetro é a soma dos lados de uma figura, então se a gente quiser calcular o perímetro dessa figura aqui, ó, basta a gente somar os lados, tá? Então, o perímetro dele seria, então, o perímetro é igual a 2 mais 4 mais 4 mais 2, que são os 4 lados da figura, tá? Então, 2 mais 4 é 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 2, 12. Então, o perímetro dessa primeira figura vermelha, esses segmentos que cercam essa figura, a gente chama de segmentos, né? Aqui eu tenho, a gente chama de vértice, aqui outro vértice, vocês vão ver isso aqui mais para frente. Então, os segmentos são o que liga dois vértices. Então, isso é um segmento. Então, aqui nós temos 4 segmentos que formam os lados desse retângulo. Então, o perímetro desse retângulo, a soma dos lados, é 12. E a área desse retângulo, então, a área nós vamos falar aqui, dessa figurinha ao lado. Então, aqui nós temos a mesma figura, porém, agora a área não é mais o que está cercando, a área é o que está dentro da figura. Então, o que está dentro dessa figura? São vários quadradinhos. Aqui eu tenho quadradinhos amarelos e quadradinhos azuis. Então, tudo que está dentro do perímetro, que é o que cerca a figura, a gente chama de área. Então, aqui, se a gente for somar aqui, se eu vou pegar a área aqui, eu vou ter que separar a área em duas partes. Eu vou ter que calcular a área amarela e a área azul, tá? Então, a área amarela, eu vou colocar aqui com a azinha, assim, amarela, tá? A área amarela é igual. Então, basta a gente somar os quadradinhos amarelos. Então, eu tenho aqui 1, 2, vou pegar uma outra cor aqui. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, eu tenho 18 quadrados, tá certo? E agora nós vamos somar os quadradinhos brancos. Desculpa, os azuis, tá? Os quadradinhos azuis. Então, os quadradinhos azuis são, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 quadradinhos azuis. Então, a área total dessa figura, tá, seria a soma de todos os quadradinhos. Então, se nós temos 18 quadradinhos amarelos e 6 quadradinhos azuis, a soma desses dois, 18 mais 6, vai ser 24. Então, a área seria 24 quadradinhos. É o que está dentro da figura. Tá? Então, o perímetro é a soma dos lados de uma figura e os quadradinhos representam a área, é o que está dentro da figura. Aí eu coloquei aqui uma outra imagem aqui, ó, tá? A gente vai combinar o seguinte, eu peguei esse quadradinho, eu estou representando cada quadradinho desse da figura, então eu estou falando que esse quadradinho ele tem todos os lados que valem 1. Tá? Por quê? Porque para a gente saber o perímetro, eu coloquei perímetro, está faltando um R aqui, mas para a gente saber o perímetro, o que nós combinamos na figura de cima? Basta a gente somar os lados da figura. Então, aqui nós temos uma planta base de uma casa, representada por uma sala, uma cozinha, um corredor e um banheiro, e 2 quartos. Então, qual que é o perímetro dessa planta? Então, se eu coloquei que se cada quadradinho tem lado 1, então aqui nós vamos calcular o seguinte, nós vamos, o primeiro quadradinho vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o lado dessa figura, ó, o lado dela é 8. Então, se o lado de cima é o lado de baixo, tem que ser 8, porque eles são paralelos e estão do mesmo tamanho. Tá bom? E aqui, contando do lado aqui, que é o lado, a gente chama de vertical aqui, o que está de baixo para cima, de cima para baixo, esse segmento. Então, aqui, ó, se a gente for contar isso aqui, ó, o que vai acontecer? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 ladinhos de quadradinhos aqui. Então, esse lado vale 5. Então, se esse lado vale 5, aqui também é 5, porque os lados, a gente já falou na figura anterior, que os lados paralelos são iguais. Então, 5 e 5, 8 e 8.
Então, se eu for calcular o perímetro dessa figura, eu vou fazer o quê? Eu vou somar os lados. Então, 8 mais 8 mais 5 mais 5, que são os 4 lados. Então, 8 mais 8, 16. 16 mais 10, que 5 mais 5 é 10, vão dar 26. Então, o perímetro é 26. Se o professor tivesse colocado centímetros, seria 26 centímetros. Se o professor tivesse colocado metros, 26 metros. Tá bom? Mas não vem ao caso. Nós estamos falando aqui para definição de perímetro e área. Só isso. Tá? E agora, como que a gente vai calcular a área? A área também a gente tem que analisar as cores diferentes, porque nós temos a área não é o que está dentro da figura. E o que nós temos dentro desse desenho, dentro dessa planta? Nós temos os cômodos, que são a sala, cozinha, corredor, banheiro, quarto e quarto. Então, nós temos que calcular a área de cada cômodo. Então, a área da sala, lembra que nós estamos falando de unidade de área cada quadradinho. Então, aqui nós temos um quadradinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 quadradinhos. Então, a sala tem 15. Mas, vamos ver a cozinha. A cozinha é 5. Então, a cozinha são quadradinhos. A laranja, aqui, mais 5. Agora, mais o corredor. O corredor são 1, 2, 3, 4 quadradinhos a mais 4. Então, agora mais o banheiro. O banheiro são 4 quadradinhos cinzas. Então, mais 4. Depois, mais o quarto. Os dois quartos, se a gente pensar, se a gente for analisar, eles são iguais, porque os dois são 6 quadradinhos. Então, vai ser 6 mais. Então, aqui nós calculamos a área da sala, a área do banheiro, a área do quarto, o segundo quarto. Lembrando que aí nós vamos falar uma palavra, essas palavras, a área total. A área total seria o quê? Seria a soma de todas as áreas que está dentro da planta. Então, basta a gente fazer o cálculo aqui. Então, vamos lá, ó. Vou fazer aqui no cantinho, aqui em cima. Então, nós vamos somar. Vai ficar 15, mais 5, mais 4, mais 4, mais 6 e mais 6. Então, somando isso aqui, vai dar 5, 10, 10 com 4, 14, com 4, 18, 18 com 6, 24, com 6, 30. 30 vão 3. Nós somamos as unidades. Agora nós vamos somar a dezena. Então, 3 dezenas mais 1, 4 dezenas. Então, 4, 40. Então, a área total vão ser 40 quadradinhos. Deu para entender bem, pessoal? O que é o perímetro, o que é a área, o que é a área total? Então, o que é o perímetro? É a soma dos lados de uma figura. O que é a área? A área é o que está dentro da figura. Então, dentro da figura, nós temos quadradinhos, que representam pedacinhos. Então, se a gente somar, juntar esses pedacinhos, nós vamos ter uma área total, tá bom? Agora, nós vamos fazer uma atividade aqui. Vamos lá, vamos passar para a atividade. Então, a primeira atividade aqui que o professor preparou para vocês vai ser essa atividade aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre área, tá? Aqui nós temos aqui atividade proposta, área. Então, aqui nessa atividade fala assim, ó, esta é a planta baixa da casa de Marcela. Observe-a para responder as questões a seguir. Então, as questões são, né, nós estamos falando de área, então qual é a área da sala? Quer dizer, aqui está assim, sala, quarto do irmão, quarto da Marcela, corredor, cozinha, banheiro e quarto dos pais. E aqui eu coloquei a área total. Então, nós vamos analisar aqui, nós vamos contar a área que representa a sala, que é 1. Ó. A área 1 é a área da sala. Então, aqui nós temos a área 1. Então, nós temos que contar aqui, ó, quantos quadradinhos representam a área da sala. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, se a gente colocar, são múltiplos de 5, né? Então, aqui são 5. Deixa eu pegar outra cor aqui. Então, aqui é 5. Aqui também vai ser 5, a gente contar aqui, ó, são 5. Depois 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 e 5. A gente aqui está vendo que são. Aqui a gente pode calcular como múltiplo de 5, né? Tabuada dos 5. Ó. Então, quantas vezes nós temos o 5 aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes 5. Então, eu vou fazer o quê? 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 5, mais 5, mais 5.
Ou seja, 5 vezes 10, né? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou colocar mais um 5 aqui, 10. Então, a gente poderia usar aqui como a tabuada do 5. 5 vezes 10 vai dar 50. Tá? Então, qual que é a área da sala, que a gente chamou de área 1? 50 quadradinhos. Tá? Depois o 2 é o quarto do irmão. Está aqui o 2, ó. O quarto do irmão são quantos quadradinhos? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o quarto do irmão são 12 quadradinhos. Depois o 3 é o quarto da Marcela. Então, vamos lá. Quantos quadradinhos representa a área do quarto da Marcela? Então, a área 3. Onde que está a 3? Está aqui, ó. Então, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, o quarto da Marcela tem 20 quadradinhos. Então, vamos continuar. Depois, o corredor. Então, o corredor é representado pela letra 4. Então, aqui é o corredor. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o corredor são 10 quadradinhos. Depois, o 5 é a cozinha. Então, onde está a cozinha? Vamos pegar uma cor diferente aqui. Cozinha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a cozinha são 12 quadradinhos. Depois da cozinha vem o banheiro. Banheiro aqui, ó, 6, ó, tá? Então, 6. Quantos quadradinhos? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Está representando o banheiro. Depois o quarto dos pais, né? Que é o 7, a área 7. Então, aqui nós temos 7 áreas para completar a área total. Como eu falei para vocês, a área total seria a soma de todas as áreas dos cômodos aqui dessa planta baixa aqui. Tá bom? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, aqui nós temos 18 quadradinhos. Ou seja, 3 vezes 6, 18. Tá? Tabuadinha do 3 ou do 6 a gente poderia usar. Agora, aqui está falando da área total. Então, o que seria a área total? A área total seria a soma de todas as áreas. Então, a gente vai ter que somar a área do quarto, que é 50, mais a área, não, a área da sala, 50, a área do quarto do irmão, 12, a área da Marcela, 20, a área do corredor, mais 10, depois a área da cozinha, mais 12, depois a área do banheiro, mais 8, tá? Vou conferir. Ah, e aqui mais 18, aqui, deixa eu colocar 18 aqui em cima, que é o quarto dos pais. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 áreas, que é o total aqui. Então, nós vamos somar essas áreas aqui. Então, na unidade. Então, unidade, tá? 8 com 2, 10, com 2, 12, com 8, 20. 20 vão 2, então 2, aqui vai ser a dezena. Então, 2, 3, com 5, 8, com 1, 9, com 2, 11, 12, 13. Então, são 13 dezenas, 130. Então, a área total vai ser 130 quadradinhos, tá bom? A gente poderia também, mais para frente vocês vão aprender para calcular a área, basta a gente multiplicar. Então, a área vai ser igual a base vezes a altura, tá? Ou base vezes a altura. Então, mais para frente vocês vão aprender isso, mas por enquanto é só a introduçãozinha mesmo. Então, agora nós vamos para a terceira atividade, que é a atividade que vai envolver o perímetro, tá? Então, aqui está falando assim, ó,